Olá, pessoal. Você já ouviu a frase menos é mais? Você sabia que quando a gente tem mais opções de escolha, isso pode ser negativo para nossas vidas? É sobre isso que o vídeo de hoje vai estar tratando. Então, eu vou falar a respeito desse assunto. Como agora eu estou iniciando uma nova série com o livro A Arte de Pensar Claramente, já tem um primeiro vídeo aqui no canal que eu falei a respeito da falácia do custo irrecuperável, que é quando a gente investe tempo ou dinheiro em algo e mesmo a gente não tendo resultado naquilo, a gente insiste, não quer desistir por causa do dinheiro que a gente já empregou em algo, ou até mesmo pelo tempo empregado em determinada coisa, mesmo que aquilo não tenha mais resultado em nossas vidas, mas a gente fica apegado por causa do custo que nós já investimos. Então, essa é a falácia do custo irrecuperável, mas tem um vídeo aqui completo dando outros exemplos. Se você tiver interesse, pode estar assistindo. Bom, e hoje eu vou falar a respeito do paradoxo de escolha. E o que é isso? É quando a gente tem muitas opções para escolher e isso não deixa a gente feliz. E por que não deixa feliz? Porque geralmente, gente, quando nós temos muitas coisas, muitas opções para escolher, a gente acaba ficando indeciso. Por quê? Porque nós temos medo de escolher uma opção errada e por causa disso, muitas vezes a gente até deixa de fazer determinada escolha pelo medo de errar. Então, muitas vezes nós achamos que ter muitas opções na vida é algo bom, porque assim eu vou poder escolher melhor, e na verdade é o contrário. Quanto mais opções nós temos, às vezes a gente não vai ter todo o tempo para estar analisando qual dessa opção vai ser melhor para a minha vida. E então, por causa disso, nós corremos o risco de tomar uma decisão até errada e depois ficar com aquele arrependimento de que não escolheu da melhor maneira possível. Então, é por isso que muitas vezes, diante de muitas opções, a gente acaba até não escolhendo nada. Nesse livro, o autor cita um exemplo que foi feito a respeito com algumas geleias no mercado. Então, os especialistas colocaram 24 sabores de geleia para as pessoas experimentar. E teve um grupo grande de pessoas que foram experimentar os 24 sabores de geleia, mas no final desse experimento, só 3% das pessoas resolveram comprar. E já no outro dia, eles fizeram o mesmo experimento. Só que dessa vez, ao invés de ser 24 sabores de geleias, eles colocaram só 6. E nesse grupo, apesar de ser um grupo menor de pessoas, 30% resolveram comprar geleias. Por quê? Porque para eles ficou mais fácil decidir entre 6 sabores diferentes, qual eles queriam. E já o outro grupo, que tinha 24 sabores, eles ficaram indecisos. E muitas vezes, quando a gente está indeciso diante de uma escolha, pelo fato de a gente não gostar de errar, então o que é que a gente faz? Não escolhe nada, porque às vezes é bem melhor na nossa mente, né? A gente se sente melhor em não escolher nada do que escolher e escolher errado. Então é por isso que nas nossas vidas, quando a gente tem muitas opções à nossa disposição, às vezes parece que é uma coisa boa, uma coisa positiva. Mas muitas vezes isso pode estar atrapalhando as nossas vidas, atrapalhando até mesmo a tomada de decisão. Por isso que eu já falei no início, né, da questão de não querer errar. Então, muitas vezes, quando a gente não quer errar na nossa escolha, a gente acaba não escolhendo nada. Ou às vezes até deixando para que outras pessoas escolham. Porque principalmente pessoas que são muito indecisas, às vezes até mesmo se você for sair com uma pessoa indecisa, na hora de escolher algo para comer, você pode observar que a pessoa sempre fala: "Não, o que você escolher tá bom", porque ela tem medo de escolher e de repente ser uma escolha errada, então ela prefere deixar que os outros escolham para ela. Então é bom a gente estar analisando isso a respeito das nossas vidas. Muitas vezes a gente pode estar até cansado de tomar decisões, por quê? Porque a gente tem muitas opções à nossa disposição. E ao invés disso ser algo positivo, acaba sendo uma coisa negativa. Então, esse livro que eu estou lendo é um livro muito interessante, que ele tem um propósito de mostrar como é que nós tomamos decisões no dia a dia. Muitas vezes a nossa mente nos engana. Porque quando a gente fala, você tem muitas opções na vida, seja o que for que a gente queira escolher, parece que é uma coisa boa, né?
ter muitas coisas à nossa disposição para escolher, mas quando chega na prática, nós podemos nos sentir cansados diante de tantas escolhas. E uma coisa também, além do medo de fazer uma escolha errada e muitas vezes a gente não escolhe nada, uma coisa também que acaba sendo negativo nessa muitas opções de escolha é o tempo também perdido. Já pensou se a gente tem muitas escolhas para fazer, quanto tempo a gente não precisa, até mesmo para estar analisando as nossas escolhas? Então, esse é um segundo motivo que muitas vezes ter várias opções em nossas vidas não é algo tão interessante assim quanto ter, aparenta ser, porque muitas vezes a gente perde muito tempo e depois fica até mesmo se sentindo mal, porque de repente, se era uma escolha simples, por exemplo, a respeito de um sabor de algo, como o experimento da geleia, as pessoas provaram 24 sabores e no final muitas desistiram de comprar, porque para decidir entre 24 sabores, elas já iam ter que ter mais tempo para essa decisão e a questão do medo de errar fizeram com que as pessoas não decidissem nada. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente está diante de muitas opções, a gente não escolhe nada por causa disso, porque a nossa mente não quer errar. Então, entre errar e não escolher nada, o que é que a nossa mente escolhe? Não escolher nada, porque pelo menos assim, se você não escolheu nada, você não errou. E às vezes a gente se sente melhor em não errar do que fazer uma escolha e de repente aquela escolha não está errada. Então é por isso que a gente precisa analisar esse pensamento que vem em nossas mentes. Muitas vezes você que está me assistindo pode até mesmo, quem sabe até mesmo você no YouTube, né, tá procurando algo e de repente você vê tantas opções de vídeo e no final das contas você não assiste nenhum porque você fica indeciso qual vídeo vai assistir. Principalmente se você entrar aqui no YouTube sem um propósito, você corre esse risco, porque é tanto vídeo que você, no final das contas, nem vai saber que vídeo você vai assistir. E como é que nós podemos resolver isso? É a gente saber de antemão o que é que nós queremos. Porque se você entra aqui no YouTube com o propósito, eu quero vídeo de determinada coisa, então vai ser mais fácil você fazer a sua escolha. Mas se você entra aqui sem saber o que quer assistir, você vai ver tantas coisas e você vai ficar indeciso qual é o vídeo que você quer assistir, e muitas vezes você pode assistir algo sem propósito e quando terminar você vai se sentir mal, porque você vai se sentir como se estivesse perdendo tempo. Porque realmente, se você assistiu algo sem propósito, ou às vezes que não trouxe nenhum benefício para a sua vida, é um tempo perdido mesmo. Então é por isso que é importante a gente sempre saber o que é que nós queremos para nossas vidas. Porque quando a gente já tem definido o que é que nós queremos, fica mais fácil da gente tomar a nossa decisão. E de repente, muitas opções em nossas frente não vai nos trazer um efeito tão negativo, porque a gente já sabe o que é que nós queremos, o que é que eu vou escolher. Mas quem não sabe o que quer vai ficar muito indeciso e no final das contas ainda fica arrependido, né? Porque às vezes tem pessoas que não sabem o que quer, quando ela escolhe algo, ela ainda fica com aquela dúvida. Eu acho que eu escolhi o pior, eu deveria ter escolhido aquela outra coisa, porque eu acho que aquilo seria o melhor. Ainda tem essa questão, né, que a mente da pessoa ainda fica questionando que a pessoa fez uma escolha ruim, deveria ter escolhido outra coisa. Então é por isso que é muito importante nas nossas vidas a gente saber o que é que nós queremos, porque a partir do momento que a gente sabe o que queremos, fica mais fácil a gente tomar uma decisão acertada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui um comentário se você já tinha ouvido falar a respeito desse assunto. E você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, curte, compartilhe e até um próximo vídeo. E um aviso, gente, então, muitas vezes, como está aqui no título do vídeo, menos é mais, porque às vezes achamos que ter muitas coisas vai ser mais, na verdade não, vai nos atrapalhar. Então, tenha sempre essa cautela nas suas escolhas. Até um próximo vídeo, gente. Tchau.